Hoje a gente veio aqui falar para vocês sobre o Casa Cor, que foi um ambiente que a gente fez em 2018 aqui em Florianópolis. Quando a gente foi convidada para fazer esse espaço, a ideia foi criar um lugar de trabalho, um office, que fosse no meio da natureza, no meio de um jardim. E esse espaço aqui, quando a gente chegou, ele não tinha nada. A gente construiu ele do zero. Tava puro mato. Realmente. E assim, foi um desafio de várias maneiras, porque a gente teve várias ideias na época e teve várias barreiras também, porque a gente não sabia como a gente ia construir, que sistema que a gente iria utilizar. E aí foi meio que norteando com o passar das ideias do que a gente queria trazer com esse espaço. Então, a própria construção que foi criada aqui foi pensando nisso, em como a gente iria construir algo para uma amostra, que ia ser 40 dias, e depois desse período a gente teria que desmontar e teria que levar em outro lugar. Então a ideia era trabalhar com algo que fosse sustentável também. E aí a ideia de construir esse espaço aqui que fosse com essa pegada de levar para outros lugares e que ele realmente fosse utilizado de outras maneiras, uma forma de morar e de trabalhar, foi pensado com isso, assim, com esse intuito, né, de trazer um material diferente, né, uma espécie de montagem também. A dificuldade que a gente teve foi que a gente não estava conseguindo, porque a gente tinha que montar o espaço, tinha que construir. E a gente não conseguiu o local, então a gente foi até São Paulo, conseguiu a parceria com a Casa Cubo, que é um sistema bem legal, construtivo, inspirado nas tiny houses. E ele é uma casa, pode ser um office, né, uma casa, uma pousada, enfim, você pode usar para os fins que precisar. E ele monta e desmonta em 2 horas. Então foi um sistema muito legal, novo, porque a ideia que a gente queria na mostra era algo que pudesse ser ressignificado, que pudesse ser montado e desmontado conforme as necessidades. Como a mostra tem tempo de duração, a gente queria que depois funcionasse dessa forma. O tema até na época, quando a gente começou a pesquisar o que a gente ia fazer, o tema da Casa Cor no ano de 2018 foi a Casa Viva. Então como é que a gente queria inspirar as pessoas que passassem por aqui a ter uma experiência de uma casa viva? O que era uma casa viva para as pessoas que passassem por aqui? E a gente, né, na época, a gente estava estudando muito essa relação empresarial dos espaços de trabalho, e eu e a Rose, a gente ficou, normalmente Casa Cor a gente trabalha com espaços e ambientes de casa, né, quarto, cozinha, estar, salas, e a gente pensou, não, vamos pensar em alguma coisa que seja diferente, assim, que as pessoas realmente entrem e seja um espaço que todo mundo tem, que todo mundo usa e que precisa ser meio que ressignificado, assim. Então a ideia do office mesmo foi trabalhar isso, assim, um espaço onde tivesse sensações, onde as pessoas realmente sentissem a casa como uma casa viva, sentissem uma experiência de estar num lugar vivo, que remetesse outras coisas, além de plantas, né, num espaço, que a gente comentou muito sobre isso também. Quando a gente foi chamada, a gente começou a pensar, a Casa Cor é um evento super importante, e a gente não queria que fosse só luxo, e não queria que as pessoas passassem, bonito, gostei e vou embora. Gostei, bonito, fui embora. A gente queria que elas vivessem uma experiência, a gente queria que elas tivessem sensações no nosso ambiente. Então, isso da Casa Viva, que a Thaís estava falando, que a gente fala, o que é a Casa Viva? São as pessoas. E é estar presente e estar vivendo aquele momento. Isso torna qualquer ambiente vivo, casa, office, enfim. Então, a ideia foi fazer eles viverem essas sensações, ter essa sensibilidade, né? É até uma busca, assim, a gente ficou brincando, né? A Casa Viva, então a gente vai encher de planta, vai trazer... A gente vem buscando outros meios de querer compor a casa como se ela fosse viva de outras formas. E a gente ficou nessa pergunta, mas realmente o que é uma casa viva? É a gente se sentir bem ali dentro, é a gente se sentir vivo nesse espaço. E o que torna a gente vivo, né? Qual é a nossa essência, o que faz a gente se sentir vivo? São as nossas experiências, são as coisas que a gente faz no dia a dia. E aí que vem a grande pergunta, o que é o nosso dia a dia? O que exemplifica o que a gente é normalmente, né? São as coisas que a gente faz. Então, o trabalho, ele veio nessa questão, assim, quando a gente pensou em o que é tão importante pra gente. É a gente realmente fazer algo que a gente gosta,
é a gente fazer algo de diferente para o outro, é a troca, né? O trabalho é a troca de serviços, então isso a gente falou, pô, mais vivo que isso, mais vivo que o trabalho, que o dia a dia que a gente tem, as trocas com as pessoas que a gente tem, impossível, assim, aí foi onde fechou, a gente falou, agora a gente achou o tema, assim, né? E foi difícil, a gente não gosta de usar o termo difícil, né, foi desafiador, porque a gente queria fazer uma coisa diferente, porque as outras propostas não caberiam dentro do que a gente acredita, e a gente saiu da zona de conforto. Porque eu acho que até tem pessoas que querem fazer alguma proposta diferente, mas acabam seguindo o que todo mundo faz. Quando você copia o que os outros estão fazendo ou segue na mesma linha, a chance de você errar é muito pequena. Então isso mantém as pessoas dentro da área, da zona de conforto delas. Então a gente saiu da zona de conforto e a gente brincava, né, Thaís? Ou vão amar ou vão odiar, porque a gente não sabia como seria. A gente apostou em simplicidade, criamos um banheiro acessível, né, onde no lugar do espelho tinha uma arte, tinha uma reflexão, tinham reflexões, tinham perguntas nos ambientes, e a proposta era simplicidade e era um espaço que fosse acessível para todo mundo, que todo mundo olhasse e falasse, nossa, eu posso ter isso na minha casa, eu posso construir um espaço assim para mim. Então foi bem difícil, a gente não sabia como que ia ser a aceitação, mas foi muito bom e foi um divisor para a gente participar da mostra, foi uma experiência enorme, e hoje a gente entende que a gente está no caminho certo e que as pessoas realmente estão buscando algo mais. Elas querem viver a experiência, elas querem ter sensações, elas querem que o espaço tenha a identidade delas. Então, durante o movimento, aqui todos os espaços do Casa Cor, a gente pôde vivenciar isso. Foi assim o que a Rose falou de a gente trazer e ter essa dúvida, né? Será que vai ser aceitado? A gente também, né, não tinha tido a experiência ainda de estar num evento como esse, que é uma mostra super conhecida e reconhecida para design, para arquitetura. Então a gente ficou naquela pergunta, mas será que a gente vai estar tão diferente do que é realmente esse tipo de evento? Ou não? Será que a gente está no momento realmente de mudar e quebrar alguns paradigmas falando sobre arquitetura e sobre design? Assim, vamos pensar de outra forma, que é o que nós profissionais da área, a gente sabe que a gente tem mercados e mercados para serem trabalhados dentro dessa área. Então, quando a gente se perguntava, a gente ficava, será? Daí eu olhava para a Rose me olhava e a gente, não, mas calma aí, volta aqui. Eu acho que essa é a nossa essência. Então, se é o que a gente acredita, é o que a gente entende sobre arquitetura e design, não tem como dar errado. Ou se não for relevante para algumas pessoas, pode ser para outras, né? Pela diferença que as pessoas têm. Então, se isso é relevante para a gente sempre vai entrar e trabalhar da maneira como a gente acha coerente para a gente, né? A gente falou muito sobre isso dentro desses espaços, de não existir uma verdade absoluta, né? O nosso corredor, foi uma questão de ressignificar o corredor, que é normalmente apenas um espaço de passagem, e ele é uma construção. Então a gente trouxe isso de, é uma construção, é um espaço de passagem. Por que a gente, com a arquitetura e com o design, a gente não causa sensações nesse espaço de passagem, né? Que é a transformação. A gente transforma e a gente muda de um ponto para outro. Então, o espaço de corredor, a gente colocou, inclusive, essa frase de que o mapa não é o território, uma frase bem emblemática da PNL, falando sobre programação neurolinguística mesmo, de como a gente trabalha o nosso cérebro, onde não existe uma verdade absoluta para nada. Então, se é um corredor é só passagem, por que ele é só passagem? Ele pode ser outras coisas. É a forma como a gente coloca ele nesse meio. Uma coisa legal foram os cubos, né? A gente tinha os cubos interativos, então lá tinham perguntas na frente e dentro a pessoa, né, rodava os cubos e eles tinham respostas. E a ideia é trazer isso, de que depende da lente do observador, depende do teu momento. Por que a gente escolheu falar de office também? De espaços de escritório? Porque as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando. Então, é muito importante que você trabalhe num espaço inspirador, num espaço que te estimule, sabe? Que você trabalhe feliz. E o Mayu, não sei se a gente já falou disso, mas o nome do espaço era Espaço Urbano Mayu. Urbano porque era para todo mundo, e Mayu porque quer dizer casulo em japonês. Então, a gente fazia até, né, essa ligação que todo mundo, né, vive dentro de um casulo, vai vivendo a sua vida até que um momento ele sente que precisa mudar, que precisa transformar, e aí ele cria asas e vai voar, vira borboleta.
Então a gente fez esse link, essa analogia aí com o Mayu, com a borboleta, porque a gente queria isso, que fosse um momento de experiência, de reflexão, que as pessoas levassem um pouquinho da gente para casa e pensassem no que elas trabalham, se o trabalho faz feliz. É muito chato você ter que esperar a semana toda, esperar chegar o final de semana para ser feliz, esperar chegar as férias para ser feliz. Sabe? Quando eu me aposentar, eu vou começar a viver. Não, começa agora. Uma vida inteira, né? Esperando o momento. Encontra agora uma coisa né? que você gosta de trabalhar, uma coisa que tenha significado, tenha propósito para você. E a nossa proposta no espaço foi essa. Foi bem legal, assim, porque a gente teve um feedback muito bom em relação a isso. Acho que a gente conversa muito sobre isso, né, Rose, dentro do escritório, sobre o período que a gente vive hoje de mudança, de você realmente ver sentido naquilo que você está fazendo. E o trabalho, ele é o norteador disso tudo. Então, quantas pessoas passaram no espaço e falavam assim pra gente, nossa, eu estou vivendo esse momento, né? Eu tô nessa transição, eu trabalhava com isso, trabalhei anos e anos com uma coisa e agora eu me encontrei em outra. E como é bom estar trabalhando e estar vivendo algo que eu gosto, sabe? Então, pra gente trazer essa sensação através desse espaço que a gente criou aqui foi, assim, recompensador demais. Os estímulos que a gente trouxe influência das cores também, então cada ambiente tinha cores, na entrada o verde, né, que é a esperança, ligado com a natureza, tinha um laranja, que era num espaço de interação, que seria meio uma biblioteca, mas também pode ser um espaço de reunião, porque tudo é mutável. E aí esse espaço era laranja para estimular a interação, e nesse ambiente tinha também uma frase que era "vem pro flow". É uma frase que a gente gosta bastante, que é, né, o que é aquele momento de flow, que você está tão conectado, você está vivendo tanto aquele momento que você não vê, você olha e fala, nossa, já são 5 horas. A festa acabou e a gente não bateu uma foto, estava tão bom, né? A gente viveu aquele momento. Então esses momentos são de flow. E a gente usou ele no espaço também porque a maior parte dos momentos de flow, eles acontecem durante o trabalho, que é aquele momento que você está tão concentrado, você está gostando tanto daquela tarefa, que quando você vê, já passou o teu horário de ir embora e você ainda está ali e está gostando de viver aquilo. Essa parte dos ambientes, onde a gente quis criar vários ambientes dentro de um espaço de office, a gente quis criar um circuito mesmo, onde você passasse por esse espaço de entrada, que fosse conectado com coisas da natureza e que ele fosse bem dinâmico também, e pudesse ser mudado a partir do momento que você precisa de um espaço diferente, né? Porque o trabalho ele vai mudando também. Então a gente fez esse primeiro espaço de meio que uma sala de reunião, essa parte do office mais tradicional, com bancada e tudo mais. O banheiro, que fosse um banheiro acessível, que trouxesse uma reflexão mesmo de um espaço onde ele tem muita funcionalidade, né? A gente precisa sempre de um banheiro, então ele é importante, ele deve ser bem projetado, amplo, ter espaço para acessibilidade e ser bonito, né, também. E o corredor, que trouxe essa ressignificação também desse espaço, trazendo outras sensações. E fechando o circuito, a gente trouxe uma cúpula também, que a gente chamou de a cúpula do ócio criativo, né? Essa cúpula foi muito legal. Então, ela era toda em acrílico e ficou muito conectada, assim, teve muito a ver, né, com o espaço, com a natureza. As pessoas gostavam de ficar dentro dela quando chovia. Tinha livros, tinha jogos lá dentro. Qual que é a ideia do ócio criativo? O ócio não é aquele momento que você fica sem fazer nada. O ócio criativo, ele é aquele momento que você dá uma pausa no que você está fazendo e vai ouvir uma música, ler um livro, jogar e se inspirar para voltar mais conectado para o teu trabalho. Então o ócio criativo ele pode ser bem produtivo e ele deve ser exercitado, né? Às vezes a gente fica vivendo no automático, trabalhando no automático, isso não é legal, porque aí você continua fazendo as coisas repetidamente da mesma forma. E a partir do momento que você para, desconecta, se inspira, relaxa, quando você volta com mais energia. Então, isso que a Thaís falou, de ter o circuito assim, fechou, foi muito legal, porque foi um momento de pausa, interação e reflexão das pessoas no nosso ambiente. Isso pra gente não tem preço, assim, foi um divisor, eu acho, pra gente. Foi, na verdade, o feedback principal, assim, daquilo que a gente pensava de fazer ou não fazer, né, esse ambiente dessa forma. Claro, como qualquer projeto, né, a gente sabe que a gente tem momentos de que a gente tem uma limitação. A gente pensou, planejou, projetou de uma certa maneira que não ficou viável de alguma maneira.
financeira, de alguma maneira, de que não tinha tempo que a gente teria para fazer, não teria como fazer. Então, teve limitações como qualquer projeto. A gente trouxe uma ideia, ela foi mudando como a vida, como a transformação do casulo, como a vida é. Então, a gente, quando chegou no resultado, a gente falou, pô, era realmente isso que tinha que ser. Não foi o que a gente começou projetando, então essa ansiedade que a gente tem com os projetos também, a gente comentou muito, foi um grande aprendizado pra gente, pelo tempo que a gente teve que criar, pelo tanto de coisas que a gente queria falar e pelas possibilidades que a gente tinha e as limitações. Então, quando a gente trouxe, assim, conseguiu fazer, a gente entendeu que é assim mesmo. E fazendo um link aqui, o fato da gente ter que mudar o projeto e de ter que adaptar, dele não ser possível daquele primeira ideia que a gente tinha, isso nos desafia. E aí entra em cena a criatividade, e o improviso que funcione. Então foi muito legal a gente pensar em maneiras alternativas para fazer acontecer num tempo hábil, financeiramente viável e que fizesse sentido. Hoje a gente está aqui, volta no espaço, relembra de tudo que a gente aprendeu com isso, que a gente ensinou também. Então um dos intuitos de estar falando mais sobre o espaço é que ele tomou bastante tempo da gente, assim, a gente se envolveu pra caramba. E ele ficou meio que automático na nossa cabeça, a gente já estava até meio cansada e saturada do assunto. Só que a gente falou, poxa, mas é um assunto tão legal, tão relevante, por que a gente não retoma e não expõe ele para mais pessoas, né? Porque todo mundo que passou por aqui, independente de classe, de idade, de gênero, enfim, independente, trouxe uma ideia assim, de que a gente estava num caminho inovador mesmo. Então a gente pensou, vamos retomar esses assuntos, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vamos trazer isso para as pessoas que não conhecem desses movimentos dentro da arquitetura e do design. Eu acho que a gente está no momento de trazer essa transformação mesmo. Uma das coisas que a gente está nesse momento criando é um espaço onde a gente vai falar mais sobre isso, sobre o que a gente pensa, sobre como a gente pode mudar, como a gente pode se unir como classe. E fazer diferença, né? Esse foi o Galeria na Lata de hoje.